Voltamos a falar dos conflitos no Oriente Médio para entender como os mercados globais vêm reagindo aos movimentos do conflito e quais são os reflexos no Brasil. Chama a nossa tela o analista de combustíveis da Genial, Vitor Souza. Seja bem-vindo à nossa programação, Vitor. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Muito obrigado pelo convite e espero ajudá-los aí no que for possível. A gente vai precisar de muita ajuda, Vitor, porque que confusão danada estes últimos dias no mercado de petróleo, muita volatilidade e a gente já está na casa aqui, ó, vou puxar o Brent ao vivo, dos 68, 67 dólares, contratos negociados para agosto e para setembro aí, bem descontados, queda bastante forte. O que está acontecendo com a energia no mundo em meio a este conflito no Oriente Médio, por favor? Tá, teve 2 grandes eventos aí, ao longo de 2025. O primeiro foi o Liberation Day, que foi o presidente Donald Trump que acabou fazendo, e nesse evento, o preço do petróleo que estava negociando, ficou quase 3 anos negociando na casa dos 70, 80 dólares, ele despencou para 65, aí ficou ali na casa dos 60, 65 dólares. Quando teve o início desse conflito Irã e Israel, o preço do petróleo ele responde positivamente, ele sobe bastante, mas quando você olhava os indicadores mais focados no futuro, né, a curva futura de preço e coisas assim, o mercado ele nunca apostou que essa alta fosse ser duradoura, fosse uma alta consistente. Por quê? Porque, o que dá para se interpretar desse tipo de coisa é que o quê? É que o conflito ia ser curto. E aparentemente é nisso que está se materializando. Desde o início do conflito, a gente está falando aí de o quê? De menos de um mês, e a gente já está caminhando aí para as tréguas e etc e tal. Então, em um determinado momento, se o preço baseado em oferta e demanda estava na casa dos 65 dólares, e a gente observava, o preço de tela do Brent na casa dos 75, é como se o Brent ele tivesse aí com pelo menos 10 dólares por barril só de prêmio de risco. Não é aquele prêmio que você paga antecipadamente caso alguma coisa aconteça. Então, à medida que esse conflito ele caminha para uma resolução, né, eu não vou dizer uma paz, né, que seria muito otimista usar essa palavra, mas à medida que eles caminham aí para uma normalidade, o mercado ele está expurgando esse prêmio que foi inserido dentro do preço do petróleo, tá. Então, assim, esse preço aí de 68 e quem sabe caminhando para os 65, 63, diz muito mais respeito a um preço de equilíbrio do que um preço inflado por conflitos e eventuais disrupções da oferta, tá? Porque o prêmio de risco dentro do preço do petróleo, ele diz respeito a exatamente isso, uma eventual disrupção na oferta, né, como teve toda essa questão aí do Estreito de Hormuz e etc e tal, mas que acabou não se materializando, então hoje o mercado está expurgando todo esse prêmio de risco dos preços do Brent. Então, na tua avaliação, o mercado está colocando fora da conta um eventual bloqueio, um possível fechamento do Estreito de Hormuz. Essa era a grande tensão. E depois dos ataques de ontem, que foram mais bélicos e pouco efetivos, o mercado ficou um pouquinho mais aliviado. Falou, ó, o Irã respondeu, já deu a sua resposta, não vai mais fechar Estreito de Hormuz, isso está fora da conta. Exatamente, fala assim: "Ah, se é isso, é o pior que pode acontecer, então espera aí, vou expurgar isso aqui da conta, né". Vale lembrar que o Irã, ele é um país, digamos assim, razoavelmente isolado, inclusive em relação aos pares ali da OPEP, tá. Então ele tem uma teocracia, tem um discurso muito mais violento do que, sei lá, Catar, Arábia Saudita, Kuwait. Então ele nunca f ele sempre tentou, ter ali o protagonismo em relação à Arábia Saudita, né, que é, digamos assim, o país mais relevante em termos de tamanho, economia, produção de petróleo. Então, assim, desde o princípio, ele já era digamos assim, um país politicamente isolado. Tanto é que os demais países em nenhum momento demonstraram nenhuma espécie de solidariedade, não, vou te apoiar, vou colocar tropas ou o que quer que seja. Então, e o resultado que a gente está vendo é mais ou menos esse, né? É um país isolado. Acho que o fechamento do Estreito de Hormuz não interessa para os próprios pares da OPEP que estão ali ao redor, né? Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, por aí vai. Não interessa a China. A Rússia tem os seus problemas, né, e aqui citando a China e a Rússia como eventuais,
apoiadores de qualquer medida por parte do Irã, e não interessa a China, não interessa a Rússia e principalmente não interessa aos países ocidentais, que são grandes consumidores de petróleo, ter um fechamento ali daquele estreito, tá. Então, o que está acontecendo eu, assim, observo dessa maneira o que está acontecendo. Perfeito. Para as empresas especificamente, eu citava algumas que estão entre as principais quedas do dia de hoje. Prio, Petrobras, Brava e a própria PetroRecôncavo, todas essas descontadas. Não foi tempo suficiente de petróleo acima dos 70, 80 dólares para fazer diferença no caixa, para diferenciar, por exemplo, este trimestre dos próximos ou dos anteriores. A gente foi e voltou muito rápido, isso pode não ter efeito operacional para as companhias? Exatamente isso, você já respondeu a sua própria pergunta. Eu acho que como o preço foi acima de $80 por muito pouco tempo, posso ser bem sincero com você, não vai fazer a menor diferença, assim, eu acho que qualquer eventual carga que eles tenham vendidos, assim, não altera, pode alterar um pouquinho a foto, mas de maneira alguma altera o filme. Tanto é que a própria Petrobras, antes do Liberation Day, ela estava negociando próximo aos R$ 40. E quando teve o Liberation Day, o petróleo caiu aí para 60, 65, a empresa chegou a beijar os $30, R$ 30, perdão. E perceba que mesmo com o petróleo tendo voltado isso aí tudo, a empresa não se moveu tanto, tá. Claro, se move, porque é preço de petróleo um pouco mais alto e alguma coisa vai para o preço, mas não teve aquela alta expressiva que poderia ter, afinal de contas o preço voltou aos patamares pré-Liberation Day. Então, volta aquela interpretação inicial que a gente comentou aqui no início da nossa conversa. O mercado, em nenhum momento, acreditou que esse conflito fosse durar por muito tempo, a ponto de trazer uma mudança fundamental na expectativa de EBITDA, de geração de caixa e de dividendos das empresas de petróleo. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para a viabilidade destes investimentos, continuam atrativas essas companhias de petróleo no Brasil, mesmo com o petróleo na casa dos 60 dólares? Está nos 67, mas como cai consistentemente desde ontem, pode voltar para os 65, 64, que a gente já viu anteriormente. Continua assim. O caso da Petrobras, por exemplo, ela diz que 98% dos seus investimentos, eles são economicamente viáveis, mesmo com petróleo na casa dos $45. Então, assim, tem muita gordura. Agora, ela vai pagar dividendos generosos e etc, mesmo com esse patamar de preço. Agora, não vai ter aquele espaço para pagar, o dividendo extraordinário, né, assim, da maneira que ela pagou quando o petróleo estava na casa dos $75. Mas é importante mencionar que é uma empresa com os custos tão eficientes, por causa do pré-sal enfim, e outras coisas do tipo, mas é uma empresa que segue sendo lucrativa, segue gerando caixa, vai seguir pagando dividendos. Agora, ela vai ser menos generosa do que quando o petróleo estava $80, e eu acho que isso faz parte do jogo, né. O que é importante o investidor ter em mente é que com o petróleo acima de $50, cara, o jogo que segue, não é para você se preocupar, achar que a empresa vai passar por dificuldade, nem nada do tipo. Perfeito, Vitor Souza, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender toda essa confusão, meu caro. Um bom dia para você, um bom trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos e até a próxima. Agradecido.